Olá, e mais uma vez seja muito bem-vindo aqui ao Conquiste Seu Sonho. Sou o professor Hector Grilo e vou te ajudar em mais uma aula aqui de matemática rumo à tua tão sonhada certificação na prova da Enseja. Então seja muito bem-vindo. Dessa vez a gente vai falar de um assunto essencial. Você tem que saber algumas dicas e alguns truques voltados aí para a interpretação de gráficos e também de tabelas. Você vai ver algumas coisas bem específicas. Por quê? Porque a sua prova ela pede umas coisas bem pontuais nisso. E não adianta, não tem para onde correr, você tem que saber esse conteúdo, tá bom? Mas fica tranquilo, vou te ensinar tudo passo a passo. Se você seguir, tenho certeza que você vai acertar. Bom, antes de começar, posso te pedir, por favor? Não esquece aqui de dar o like nesse vídeo, de se inscrever, de comentar depois, de assistir, também de compartilhar esse link. Caso queira, torne-se membro do canal, que ajuda bastante na continuidade aqui desse projeto. Lembrando, né, Conquiste Seus Sonhos é o único canal no YouTube que oferece conteúdo gratuito e completo, voltado aí para a sua prova do Enseja. Então seja muito bem-vindo e vamos começar falando aqui sobre a questão de tabela. Primeiro você tem que entender, né, que as tabelas elas aparecem com muita frequência na prova, tá? Aliás, nas 4 eixos. Só que em matemática, pessoal, ele vai aparecer ou para você simplesmente localizar alguma informação específica e você marca a alternativa, ou então algum elemento para você fazer alguma conta, tá bom? Então você tem que identificar para esses dois princípios. Então, quando a gente utiliza uma tabela, a gente facilita assim a leitura de dados. Então você tem sim que prestar atenção em dois momentos quando a gente estiver avaliando, a gente vai ver isso na prática. Ele tem linhas e as colunas, e a junção delas é que vai dar a informação que a sua prova quer, tá? Lembra, as tabelas na parte de matemática geralmente elas possuem o título e também a fonte. Ambas as informações são muito importantes para fazer a nossa interpretação, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui 3 tabelas. Que a sua prova do Enseja, pessoal, ela pode perguntar várias e várias coisas. Então, por exemplo, ela pode simplesmente falar, olha, através dessa primeira tabela, descubra como é que está o desmatamento da Amazônia no ano de 2007. Então, o que você vai fazer? Você vai primeiro na primeira coluna, onde está escrito o ano, e vai localizar o ano que ele falou. Nesse caso, por exemplo, 2007. Desce, até chegar. Legal. Ele quer saber o quê? Área em quilômetros quadrados. Legal. Quanto que é? 11.532 quilômetros quadrados de áreas desmatadas na Amazônia naquele ano. Esse é o primeiro ponto. De maneira bem específica, ele pede um ano, você localiza na tabela, cruzando sempre as informações de linha com coluna. Simples assim. Um segundo momento. Ele pode falar, e aí você tem que interpretar. Por exemplo, nessa primeira tabela, quais são aqueles anos, quantos anos foram em que você teve um desmatamento da Amazônia maior do que 20 mil? E aí, nesse caso, você tem que ver um por um, né, dentro daquela tabela que ele der, e todos que, por exemplo, estão acima desse número que ele solicitou, no caso 20 mil. Então, vamos ver. O primeiro, não, está 18 mil. O segundo, 21 mil, é acima de 20 mil. Então, já temos o ano de 2002. Depois, em 2003, 25 mil, bacana. E no ano de 2004, 27 mil. Legal, todos os outros você tem diminuído. Portanto, quantos anos você teve o desmatamento da Amazônia acima dos 20 mil? Em 3 anos, tá bom? Anos de 2002, ano de 2003 e ano de 2004. Então, às vezes você tem que usar as ferramentas para fazer a interpretação, mas outras vezes é simplesmente localizar aquilo que ele está solicitando. Tranquilo? Nesse segundo caso, por exemplo, ele pode falar, olha, áreas, e tem o nome de 3 faculdades, que é a Unesp, Unicamp e USP, e o total. Então, muitas vezes, as últimas linhas e a última coluna pode ter informação da soma das anteriores. Por que isso pode facilitar a tua vida? Porque você não vai ter que somar uma por uma. Ok, aqui é fácil, só tem 4 áreas e 3 universidades. Mas, de repente, na prova, a tabela pode ser muito grande. Então, fica sempre atento também à última linha e coluna, tá bom? E claro, o subtítulo, né, ou título, por exemplo, desmatamento da Amazônia é o nosso título. Mas quais são os subtítulos? Ano e área, tá bom? E assim da mesma forma, tá? E mesma coisa, né? Por exemplo, na última tabela, você tem ali mês e matrícula de novos alunos. E aí tem todos os meses do ano até dezembro. E ali ele pergunta, né, quantos
matrículas teve de novos alunos por mês, ok? E aí, por exemplo, ele pode perguntar do ano inteiro, aí o que você faz? Soma todos, ok? Se ele só perguntar, por exemplo, de um mês específico, de março, por exemplo, você vai na linha número 4, onde está escrito março, e vai localizar, por exemplo, o número 6. Ou ele pode te perguntar qual é o mês que mais teve matrículas. Aí você vê todos os números e descobre aquele que teve mais, tá bom? Nesse caso, por acaso, é março, tá bom? O que você tem que entender? Que para a gente interpretar a tabela, além das informações de fonte, título e subtítulo, você também tem que fazer o cruzamento da linha com a coluna, sempre identificando aquilo que ele está perguntando. Não me faça o erro de ler toda a tabela para depois ler a pergunta da prova. Não, pessoal. Primeira coisa que você tem que fazer é ler a pergunta da prova para depois localizar especificamente o que ele está perguntando. Não perca tempo na sua prova. Imagina, né? Ler toda essa tabela, janeiro, 1, fevereiro, 3. Para quê? Você está perdendo tempo. Tá? Então, leia a primeira pergunta para depois localizar pontualmente o que ele vai querer na sua questão, na sua resposta. Beleza? Já em gráfico, pessoal, você vai reparar uma coisa. Ele tem uma correlação, é bem parecido aí com as tabelas, só que eles aparecem de jeito diferente. Eu sei que na aula de português tem uma aula de tabelas e gráficos, mas agora a gente está na aula de matemática. E como eu disse para você, em matemática, ele vai colocar diferentes tipos de gráficos. Justamente. Bom, quando a gente está falando em gráfico, a gente está falando de uma amostra de um determinado grupo, população ou região, seja o que for, mas que envolvam números, tá bom? Então, nesse caso, título, países mais populosos do mundo. E aqui ele está em milhões de habitantes. Ou seja, do lado esquerdo tem ali os milhões de habitantes, que vai de 0, depois 200 e vai subindo, né? 400, 600, 800, 1 bilhão, 1 bilhão e 200, 1 400. Legal. Depois, você tem embaixo os países. Então você tem China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Brasil, Paquistão e Nigéria. Bom, só para título de curiosidade, caso você queira saber, recentemente Paquistão e Nigéria passaram um pouquinho o Brasil, tá? Isso é de um ano anterior a isso. Não é tão recente, mas só título de curiosidade. Ainda temos mais de 200 milhões no nosso país. Bom, e aí o que acontece? Ele também pode te perguntar, sim, algo bem específico. Por exemplo, no Paquistão, ele tem mais de 200 milhões. Aí você vai, procura Paquistão, descobre que está ali no meio, né, depois de Brasil, e ele está abaixo da linha dos 200 milhões. Tá bom? Você pode simplesmente interpretar. Mas eu quero que você perceba uma coisa. O nome desse gráfico, ele é um gráfico de coluna. Por quê? Justamente, né, como se fosse uma coluna de um prédio, por exemplo, coluna de um apartamento, de uma casa, você tem ali barras que vão de cima para baixo, ok? Dando essa interpretação. Claro, num gráfico de coluna, quanto mais alta a barra, maior é o número correspondente àquele dado, tá bom? Quanto mais baixa, menor é o número relacionado. Tranquilo? Não é difícil. Já no gráfico de barra, ele é a coluna invertida, tá bom? Basicamente, eles pegam e deixam de lado, tá? É uma outra forma, pessoal. Nunca um gráfico ele é melhor que o outro, só que a gente escolhe o gráfico mediante a facilidade na leitura, tá bom? Então, tanto faz. Você só tem que saber que aquelas informações de números que estavam do lado esquerdo, agora estão embaixo. E as regiões e países que estavam embaixo, agora estão do lado esquerdo, inverteram. E as barras, presta atenção, hein? Elas saem da esquerda para a direita, ok? Então, quanto maior a barra, maior é o número correspondente àquela região, mas o contrário também é verdadeiro. Quanto menor, menor o número também. Então, vamos lá. O título, taxa de mortalidade infantil por região no ano de 2013. E aí você tem 5 regiões do Brasil, né? Você já sabe, você que está estudando Ciências Humanas, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, beleza. Lá embaixo tem a fonte IBGE. Então você sabe que da onde que veio isto. Inclusive na redação você poderia utilizar, né, se isso fosse um texto de apoio. Então você tem ali, né, gráficos de cada região. Como é que ele pode falar? Bom, ele pode simplesmente falar, olha, região, por exemplo, ali sul, né? Quanta é a taxa de mortalidade infantil em 2013? Aí você ia olhar e falar, bom, está ali menos de 10%.
na região sul e ia marcar a alternativa. Ou então ele pode perguntar, também interpretando, olha, é verdade, a gente pode afirmar que as regiões do Nordeste e do Norte têm uma taxa de mortalidade infantil maior que as regiões do Sul e do Sudeste? Você ia olhar e, no caso, é positivo, né? E se for positivo, você ia marcar a alternativa correspondente a esta questão, viu? Não é difícil, só que você tem que ter calma na hora de interpretar. O gráfico em pizza. Bom, adivinha? Lembra uma pizza. Muito bem. O nome não é muito original. Mas, para você entender, pessoal, o que você tem que saber? Ele tem sempre porcentagens daquilo que a gente aprendeu. Lembra do prato? Exatamente, que tinha ali os legumes na outra ala, tinha os cereais e tudo mais. Então, é a mesma coisa. O que você tem que saber? O nosso prato, digamos assim, a nossa pizza total, ela é 100%, porque ele está em porcentagem. Ou seja, ele vai dividir as cores e o tamanho, tá bom? De acordo com a quantidade. Então, óbvio, 71% aqui nesse gráfico, né, ele está correspondendo à água congelada. Como é que a gente sabe? Primeiro, pela cor. Segundo, pela interpretação da legenda, tá bom? Além do número que está escrito. Então, sempre veja o gráfico de pizza com a cor correspondente com aquilo que está na legenda. Então, azul clarinho segundo a legenda, água congelada. E depois, né, você tem um outro azul, que é o depósito subterrâneo, lagos e recursos e umidade do ar, tá? E claro, quanto maior a porcentagem, mais ele vai estar pintada de maneira proporcional, tá bom? E da mesma forma, ele pode perguntar, e no outro gráfico? Tá ali embaixo, água salgada, 97% e água doce, 3%, tá? Ou seja, nesse gráfico, os números de cima, eles todos correspondem apenas dentro daquele 3%, tá bom? Então, o gráfico de pizza, o que você tem que saber? Você tem sempre que ler paralelo ali, de acordo com aquilo que está na legenda, com as cores e a porcentagem. Tem que somar tudo isso para você não ter dúvida, tá? E tudo, se você somar todos os números, vai dar sempre 100%, porque uma volta completa aí na pizza é o 100%, tá? Ela inteira. Lembra, é uma divisão, tá? Uma porcentagem é uma divisão, exatamente como nós falamos na outra aula. E também temos o gráfico em linha. O próprio nome diz, né? Vocês têm linhas. Olha, a interpretação é idêntica àquele primeiro que a gente viu. Números do lado esquerdo e as informações, os anos, as regiões, enfim, seja o que for. No caso, né, a distribuição da população brasileira vai estar embaixo, tá? Nos anos. E aí você tem duas linhas. No caso, a primeira é uma linha urbana e a segunda é uma linha rural. Claro, aqui está em cor, pessoal, para vocês perceberem. Mas se você for avaliar, né, se você for ver na prova do Enseja, sempre em preto e branco. Então, mas como é que faria nesse caso? Escalas de cinza, tá? Então pode ter um cinza mais claro, um cinza mais escuro, por exemplo, tá bom? Ou pontilhado, ou tracejado, enfim, eles são bem criativos nessa hora. E aí, pessoal, o que você tem que saber que pouca gente sabe do gráfico de linhas? Que, por exemplo, pode ir em qualquer ano que está nesse gráfico, tá? Em 80, 91, 96, 2000, 2010, não importa. Mas, quando um aumenta, o outro obrigatoriamente vai diminuir e, consequentemente, o inverso também é verdadeiro. Ou seja, ele está em porcentagem, correto? Se nós somarmos sempre no ano correspondente, o ano que você quiser, tá? O de cima com o de baixo vai sempre dar 100%, obrigatoriamente. Tá? Então, nos anos 80, quando um era 30%, sem olhar, você sabe que o outro vai ser 70%. Enquanto, por exemplo, no ano de 96, mais ou menos, um é 20%, o outro, sem olhar, você sabe que é 80%. Por quê? A soma dos dois em uma porcentagem é sempre 100%, tá? Porque ou a pessoa vive na zona urbana ou a pessoa vive na zona rural. Não existe outra opção, simplesmente por isso. Então, fica atento a isso, tá bom? Por fim, eu quero falar também sobre a questão dos diagramas, né, que nada mais são, pessoal, do que gráficos utilizados para representar determinados conjuntos. Então, de repente, aparece essa imagem, o pessoal fica assustado. Mas quero que você pense da seguinte forma. Por exemplo, ele pode falar, olha, existem pessoas que gostam de cinema e outras pessoas que gostam de teatro. Por exemplo, o
O que ele vai fazer? Vai falar que um desses grupos corresponde à letra A e um desses grupos corresponde à letra B. Vamos supor, quem gosta de cinema é letra A, quem gosta de teatro é letra B. Beleza, tá bom? E aí, pessoal, quero que vocês interpretem sempre isso. Se ele falar que existem, por exemplo, pessoas que gostam dos dois elementos, você sempre vai colocar um número no meio, tá bom? Entre os dois. Se ele falar para você que gosta de apenas... Há determinadas pessoas que gostam apenas de ir ao cinema, por exemplo. Você vai colocar dentro do espaço do conjunto correspondente. Se ele falar, olha, a pessoa gosta apenas, e presta atenção nessa palavra, de teatro. Então, você vai colocar apenas dentro do elemento B, por exemplo. E se ele falar na interpretação do seu texto que não gosta de nada, ou seja, não pertence a nenhum conjunto, você vai colocar fora, literalmente fora. Claro que depois nos exercícios isso vai ficar muito fácil na hora de interpretar. Caso, presta atenção, não tenha nada em comum entre as duas informações, por exemplo, ele fala, não existem pessoas que gostam dos dois. Ou você coloca 0, ou você coloca ali os elementos separados. Muitas vezes, pessoal, por que eu estou falando isso? Exatamente como eu estou falando no meu enunciado, e você só tem que achar a imagem correspondente. Só isso, Heitor, só isso. Isso é uma interpretação, tá? Só que em vez de chamar de gráfico ou tabela, a gente está chamando de diagrama, que é o nome correto disso. Isso está no seu conteúdo. Caso ele dê 3 elementos, por exemplo, olha, há pessoas que gostam de ir no cinema, gostam de ir no teatro e gostam de ler livros, por exemplo, tá? Você está correspondendo a 3 conjuntos. Agora, se ele falar, nesses 3 grupos, não tem ninguém que goste de 2, ou não há ninguém que goste dos 3 ao mesmo tempo, aí você está correspondendo ao da direita, onde nenhum dos círculos tem esse elemento em comum, tá bom? Quando a gente tem uma parte que junta 2 ou 3, ou até mesmo mais, né, a gente tem esses elementos em comum. Eles estão dentro um do outro em parte. Agora, quando não tem, eles não têm esta ligação, tá bom? Apenas uma interpretação de imagem, simples assim. Eu sei que para alguns é muito fácil, outros é um pouquinho complexo, mas depende muito da sua experiência, né? Se você já fez esse tipo de coisa ou não, tá bom? Mas no exercício vai ficar muito fácil. Então vamos lá. Uma academia de ginástica, após a inauguração da piscina, ofereceu mais 2 cursos aos seus frequentadores. Olha, vai dar 2 elementos: hidroginástica e natação. Então você sabe, no grupo A, vamos chamar de hidroginástica, e grupo B de natação. Ele fala, ok. E ele fala, olha, 52 pessoas escreveram na hidroginástica e 47 na natação. Anota, 52 e 47 dentro dos grupos, legal. Só que ele fala que 7 pessoas se inscreveram nos 2 cursos. Opa, se inscreveram nos 2 ao mesmo tempo, então eu coloco o 7 no meio. E agora a gente tem que subtrair, que é o segundo desenho, dessas pessoas. Por quê? Porque elas já estão no meio deles. Então é 52 menos 7 e 47 menos 7. Como é que fica o grupo A? 45. Como ficou o grupo B? 40. E aí ele quer saber qual o número de pessoas que se interessam pelo menos um dos novos cursos. Simplesmente, pessoal, soma o pessoal que sobrou no grupo A, soma o pessoal que sobrou no grupo B. 45 mais 40 vai dar 85. Há uma letra correspondente? Tem. E a letra D, 85. Não me marque a letra C, tá? Muita gente marcou a letra C na prova e falou que era um 92. Negativo, porque esse 7, tá? É aqueles que gostam dos 2. Ele só quer saber as pessoas que gostam de apenas um, tá bom? Se ele falar, olha, que gosta dos 2, apenas dos 2, seria a marca alternativa que tivesse apenas 7 elementos. E assim correspondente, tá bom? Depende sempre da questão que ele está perguntando. Então, leia sempre o enunciado antes de fazer qualquer exercício, combinado? Pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. A gente se vê no nosso próximo. Não esquece aí de se inscrever no canal, de curtir, compartilhar, clicar no link e também de avisar a galera, né, de participar e caso queira torne-se membro. Qualquer coisa, escreve aqui para mim que eu te ajudo, tá bom? Ou aqui ou pelo WhatsApp. A gente se vê na nossa próxima aula. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.